Fala galera, eu sou Dario Pereira, esse é o canal da DAP Engenharia. Hoje estamos aqui para falar de um assunto muito interessante: corrente contínua e corrente alternada, galera. Mas antes da gente iniciar, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e deixe o seu like lá. É muito interessante para a gente continuar esse trabalho aí, compartilhando conhecimento. Vamos lá? Galera, corrente contínua e corrente alternada, elas são utilizadas no meio industrial constantemente, tá? A corrente contínua, a energia elétrica, né, propriamente dita, ela foi descoberta por Thomas Edison, um físico, né? O motivo das lâmpadas hoje, ter as lâmpadas roscadas, elas têm as roscas E, né? E27, E40, em homenagem ao Thomas Edison, tá? Já a corrente alternada, ela foi descoberta pelo francês Hippolyte, né, Pixii. Então, e depois ela foi melhorada por Nikola Tesla. Pessoal, as duas têm suas particularidades, certo? A sua utilização, a corrente contínua é muito utilizada em segurança de máquina, no comando da máquina. É aquela corrente que você vê no carro, tá? Então a sua bateria lá que você tem lá, 60 amperes, 70 amperes, ela te fornece a corrente contínua, tá? Em baixa tensão, 12 volts, que é por segurança. Já a corrente alternada, ela é utilizada nas transmissões, tá? Ela é gerada lá na hidrelétrica ou na termoelétrica, que for, e ela é transmitida até a cidade, né? Ou até o estado que ela vai ser utilizada. Nós vamos explicar aqui para vocês, por meio de gráficos, né? E desenhos, como que é essa transmissão e como que a gente faz a mudança de uma corrente para outra, certo? O mais normal, pessoal, o mais comum, vamos dizer assim, no meio industrial, em todo e qualquer lugar, é pegar a alternada, que já tem como suprimento, fornecimento, e retificá-la para contínua, para você fazer a utilização da corrente contínua. Nós vamos ter aí os dois tipos, né? A parte que retifica em meia onda e em onda completa. Eu vou explicar aqui para vocês. Então, vamos ver um pouquinho disso aí. Vamos dar o exemplo aqui da corrente alternada. Então, pessoal, eu tenho a minha geração de corrente alternada. Isso aqui é a simbologia que usamos na corrente alternada, certo? Então, eu tenho aqui a geração, certo? Aqui é a geração. Daí até ela chegar aqui no meu consumidor, ela tem uma linha de transmissão. Para isso que a corrente alternada, pessoal, foi criada, para melhorar a transmissão da corrente elétrica, da energia elétrica. Como melhorar isso? Eu elevo, né? Eu tenho razões, né? Razões inversamente proporcionais, tensão e corrente. Então, eu elevo a minha tensão e diminuo a minha corrente. No vídeo de grandezas elétricas, tá aqui do lado, vocês, se assistirem, vão ver que a bitola do cabo, ela é determinada, né, de acordo com a corrente. Então, veja lá, se eu aumento a tensão, eu aumento, né, por comparação no vídeo vocês vão ver que é a minha pressão, minha velocidade lá, eu diminuo a corrente, que é a vazão, certo? Então, nesse caso, pessoal, eu posso estar fazendo a diminuição da seção transversal do cabo, economia, certo? E mais velocidade. Para isso que foi criado a corrente alternada. Então, na corrente alternada eu tenho uma estação aqui elevadora de tensão. Então eu gero ela de uma tensão X, certo? E aqui eu elevo ela a X elevado a décima, por exemplo, né? E aí eu faço a transmissão. Quando eu chego perto do meu consumidor, o que eu faço? Eu tenho uma estação abaixadora, certo? E ela faz o que? A tensão que eu preciso. A tensão que eu preciso, eu preciso aqui, né, que ela seja diminuída 8 vezes, certo? Ali eu fiz X elevado a décimo, certo? Aqui eu faço, né, raiz oitava do valor de X. O radical aqui eu vou usar
a oitava. É a tensão que eu quero no momento. Então, pessoal, e aí eu posso trazer aqui a minha linha, né, consumidora. Aqui, pessoal, ainda tem, por exemplo, no nosso sistema brasileiro, nós temos ainda transformadores nas ruas que abaixam, né, fazem uma segunda etapa que abaixa um pouco mais. Geralmente aqui eu tenho 128 mil volts, vamos dizer assim, certo? E aqui eu tenho eu abaixo lá para padrão nosso aqui, da onde eu moro, tá? É 11.800 volts aqui nessa estação. E esse cara aqui, que eu tenho um trafo aqui, ou na cabine da empresa, ou na rede, né? Então eu vou ter, desses 11.000 eu vou abaixar para 220 com o neutro. Então, pessoal, a corrente alternada foi, né, aplicada, ela foi criada lá pelo francês, mas ela foi aplicada para isso, né? Para fazer a transmissão de energia elétrica a longas distâncias, certo? Vamos ver um pouquinho da corrente contínua e depois eu vou mostrar algumas particularidades para vocês de cada um. Na corrente contínua, né, foi descoberta lá por Thomas Edison e é utilizada até hoje, nós temos um sistema que tem um positivo, aqui o meu receptor, e eu tenho um negativo. Ela é muito simples, é um par de fios, tá? Um par de fios. E ela é a corrente contínua, ela é utilizada muito ainda no meio industrial. O próprio nome já diz, ela é contínua, né? E a alternada, ela tem uma certa alternância nas fases que ela vai de positivo a negativo. Agora nós vamos ver no meio industrial, né, nós vamos ver que utilizamos as duas ainda. Vamos fazer aqui gráfico típico de cada uma. Se eu tenho aqui um gráfico de tensão por tempo e eu tenho a contínua primeiro, que ela é mais simples, 0 volts, que é o meu negativo, certo? E aí eu tenho aqui, por exemplo, 12 volts, tensão que utilizamos em nossos carros. Pessoal, aqui eu vou ter sempre 0 volts, aqui sempre 0 volts. Vou mudar o tempo e vai ter sempre 0 volts. Aqui eu vou ter sempre 24, sempre 24. Então, olha a área que eu tenho de tensão útil aqui. Tenho toda essa área, certo? Já tensão alternada, eu vou ter um gráfico, tensão por tempo. E aí eu tenho o meu sistema trifásico, certo? Tenho a fase R, por exemplo. Ela vai partir daqui, ela vai subir, vai descer e vai voltar. Esse é o perfil da tensão por tempo na fase R. Meu sistema é trifásico, correto? Acabei de falar. Então eu tenho a fase R, S e T. A fase T, por exemplo, ela vai iniciar aqui, nesse instante de tempo. Então ela vai fazer o perfil aqui, aqui e aqui. Então eu tenho minha fase aí RS. E aí, pessoal, eu tenho no outro instante, eu tenho a minha fase T, que ela pode estar aqui. Eu tenho a minha fase T. Se eu pegar um instante de tempo aqui, um intervalo de tempo, né? Aqui, repare que eu tenho cada fase em um ponto, certo? Cada fase em um ponto. Eu nunca vou ter elas no mesmo ponto. Se for no mesmo ponto, é a mesma fase, não é fase diferente, certo? Então, esse é o meu sistema trifásico. E o neutro? O neutro, teoricamente, ele está aqui, ele não tem energia, né? Por norma, nós temos, se eu medir a tensão do meu terra do neutro, eu tenho que ter 5 volts no máximo. Ah, beleza, mas e aí? Mas lá você marcou lá 12 volts. E aqui? Aqui, por exemplo, a distância entre fases, aqui, por exemplo, a minha tensão aqui é 220. Eu tenho uma DDB de 220 volts.
O que é essa DDP? Essa DDP é a diferença de potencial entre fases. Eu tenho daqui aqui 220 volts, certo? É a diferença. Se eu medir a tensão da fase R para a fase S, eu vou ter aqui 220 volts. E assim entre qualquer outra fase, certo? Se eu pegar ela como o meu sistema é trifase, e aí eu já digo para vocês que raiz de 3 é muito importante, que o meu sistema é trifásico, eu vou ter aqui 127 volts entre fase e neutro, certo? Ah, mas por que eu vou ter 127? Não é a metade, como na corrente contínua? Não, não é a metade. Pelo sistema trifásico e o raiz de 3, ela vai dar 127. Isso eu vou explicar em um outro vídeo aqui no canal. Vai ser muito interessante também, que a gente vai falar sobre potência elétrica, tá? Então, aguardem. Então, pessoal, o que eu tenho aqui é uma diferença de potencial aí de 220 volts, certo? E aqui eu tenho corrente contínua, certo? E aqui eu tenho corrente alternada. Isso é o perfil de onda, tá? Esse é o perfil da fase, né? Ou do positivo aí, num gráfico de tensão por tempo. Por que eu estou explicando isso, pessoal? Porque agora nós vamos ver também como que eu passo daqui para cá. No meio industrial é utilizado muito as duas, certo? Eu utilizo como potência a corrente alternada, muitas vezes a potência é toda corrente alternada, e o comando e a segurança da máquina, corrente contínua, tá? Trabalha muito bem. Só o manutentor, o engenheiro lá de projeto, tem que ficar atento que ele está lidando com correntes que têm as suas particularidades, ok? Vamos falar um pouquinho de geração, né? Corrente contínua, pessoal, vamos falar que tá? Vamos falar aqui dos polos. Tem uma bateria, né? Falando de 12 volts, eu vou ter negativo e positivo. Ah, como que é a geração aqui? Pessoal, dentro eu vou ter reação química, certo? Todo mundo conhece aí a simbologia de pilha, é uma placa de zinco e cobre envolto numa solução, certo? Que acontece a reação e vai se desprendendo elétrons aí, e dos polos a gente utiliza os elétrons do polo, certo? Todo mundo sabe que aqui a gente considera como positivo, mas o elétron flui daqui para lá. O sentido da corrente elétrica que a gente considera na elétrica não é o mesmo sentido, é o sentido contrário dos elétrons na reação química. Então vamos lá. Então aqui é simples a reação química, cobre e zinco, certo? Então eu tenho uma solução aqui entre cobre e zinco, tenho uma reação química, tenho um fluxo de elétrons, tenho uma corrente, certo? E qual é a definição de corrente? Fluxo ordenado de elétrons, não é isso? Só que para a corrente alternada, pessoal, nós temos um modo diferente a geração. O que nós temos aqui? Nós temos um sistema em que ele é gerado em estrela, né? É um Y isso aqui, mas é estrela. Então eu tenho aqui uma angulação de 120 graus, certo? 120 porque somatória eu vou ter 360. Então, pessoal, na geração que eu tenho lá, imagine que eu tenho um rotor, certo? E eu tenho ímãs permanentes aqui e um motor bobinado. O que é isso, pessoal? Motor de corrente contínua. Um motor de corrente contínua, ele é um gerador. O que é o gerador, na verdade, lá na hidrelétrica, a turbina? Ela transforma energia mecânica, que vem a água, certo? Faz girar a turbina, e ela, por meio do magnetismo, gera um campo, né? Desse campo magnético se desprende a corrente elétrica, certo? Então, nesse cara aqui, eu vou ter energia mecânica, um M aqui de energia mecânica, pode ser da hidrelétrica, né? Pode ser o que for que tocar para gerar uma energia aqui no eixo da turbina. E aqui eu tenho as tensões, certo? Vou colocar aqui. E aí eu saio aqui as minhas fases, tá? É um exemplo bem básico. Agora, pessoal, vou explicar aqui na geração, no transformador, na geração, como que é feito essa parte
das fases do neutro, certo? Então, já expliquei que o ângulo entre elas é 120 graus. Daqui, pessoal, ó, dessa zona neutra entre uma fase e outra, eu saio o neutro. Dessa zona neutra, eu saio o neutro. E dessa zona neutra, eu saio o neutro, certo? Eles são interligados dentro do transformador e aí eu tenho o neutro, certo? Esse neutro, quando ele chega em nossas casas, quando ele está na estação abaixadora, que eu comentei lá atrás, ele é aterrado. Então, eu venho aqui e aterro ele. Por quê? Por que eu aterro? Porque, pessoal, eu quero garantir que esse cara tem zero de tensão aqui nessa zona neutra. E tudo que se desprender, certo? Ah, o enrolamento do tráfego não está compatível, foi um erro de cálculo e está 1 volt, 2 volts saindo, ele vai para a terra, certo? Não é para acontecer isso, né? Nunca é para acontecer isso, porque os transformadores hoje são testados. Mas a redundância da elétrica hoje que nós trabalhamos, né? A segurança, muita redundância na segurança, é feito esse aterramento. Quando eu tenho corrente alternada, já falamos que nós temos, né, tensão por tempo, eu tenho isso. Senoide. Senoide vem de seno, pessoal, né? O perfil de onda aqui senoidal. Então nós temos a retificação de meia onda e de onda completa. O que seria uma retificação de meia onda? Pessoal, retificação de meia onda, o próprio nome diz. Se eu tenho aqui 0 e aqui, vou utilizar 24 aqui agora, 24 AC, eu vou, isso aqui, eu vou retirar, certo? Essa onda, que eu não utilizo, certo? Não utilizo o negativo no corrente contínua. Então, eu vou ter aqui a minha retificadora de meia onda, certo? Esse é o perfil. Aí a retificadora de onda completa. Retificadora de onda completa, pessoal, eu vou ter também onda completa. E aí, pessoal, vocês podem ver que eu tenho essas áreas de falhas, né? Vamos dizer assim, na tensão, ausência, né, de tensão ali. Com a evolução dos semicondutores, eu tenho um conjunto que constitui uma fonte que ela por meio, né, isso aqui eu consigo com diodos, certo? Para fazer uma fonte, além dos diodos, certo? Além dos diodos, eu tenho o diodo Zener, certo? Que nós vamos falar mais para frente, o diodo Zener, e eu tenho os capacitores. O capacitor ele carrega e descarrega, e o diodo Zener ele tem a polaridade invertida, e a gente vai conseguindo corrigir isso aqui. Eu consigo fazer esse perfil de onda, certo? Na verdade, aí eu não vou ter mais a onda, vou ter uma linha contínua. Então, o retificador de meia onda, ele é constituído com 2 diodos. 2 diodos eu consigo fazer esse perfil. Não é utilizado, pessoal, no meio industrial. O que é às vezes utilizado, às vezes, é o retificador de onda completa, que aí você tem uma ponte retificadora. Ponte retificadora, ela vai me fornecer esse perfil de onda completa aqui, retificação de onda completa, certo? Mas eu tenho essas falhas. Para eu corrigir essas falhas, eu tenho que fazer um circuito eletrônico, que a gente chama de fonte. E aí, o que acontece? Nós temos que ter diodos, temos que ter o diodo Zener e temos que ter capacitores, certo? Nesse circuito completo com diodo Zener e capacitor, nós conseguimos a corrente contínua aqui perfeita, retirada da corrente alternada, passando diretamente para a corrente contínua.
pessoal, esse foi o vídeo de hoje, corrente alternada e corrente contínua, muito interessante. Espero ter esclarecido bastante dúvidas. Se tiver mais dúvidas, mande pra gente. É sempre um prazer estar com vocês. Mas não esqueçam de fazer a inscrição no nosso canal, ativar o sininho e deixar o seu like lá. Tá legal? Fiquem todos com Deus. Até mais.